Filipenses, capítulo de número 12. Aleluia. Que diz assim: não que eu tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos esse modo de pensar, e se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Aleluia. O livro de Filipenses, nós já temos aqui falado, é o livro uma das cartas de Paulo, ou epístola, considerada a epístola do amor. Já visto que Paulo escreve essa epístola no momento em que se achava muito abraçado pela igreja de Filipe, uma igreja que nasceu ali numa parte que era habitada por autoridades romanas, aposentada do Estado romano. Essa cidade, ali habitada por romanos, tinha muitos privilégios a respeito do governo romano, não pagava alguns tributos, era uma cidade pacata, uma cidade tranquila, uma cidade que tinha as suas festividades e que sequer tinha uma sinagoga, porque havia poucos judeus. Paulo, passando por lá, foi necessário, impelido pelo Espírito Santo, em ali começar esse grande empreendimento ali, quando Lídia, uma das mulheres que ali morava, aceitou o Evangelho de Cristo. Paulo, recebendo a visita de das pessoas ali da igreja em Filipe, ele então recebe notícias de como essa igreja estava se desenvolvendo, estava crescendo, e Paulo, com muita alegria, ele escreve essa carta e envia por esse irmão chamado Epafrodita, e envia por ele essa carta para que os irmãos pudessem saber também como estava Paulo, e para que Paulo também pudesse ainda mais orientar essa igreja, para que eles pudessem ter cuidados com os falsos mestres que surgiam a todo tempo em muitas igrejas, para que eles pudessem continuar no amor fraterno, para que eles pudessem continuar prosseguindo para o alvo que era Jesus. Paulo, no capítulo de número 3, ele começa aqui a falar de muitas coisas importantes, e dentre elas, no versículo de número 8, ele vai dizer, versículo de número 7, ele vai dizer: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Paulo, ele vai falar sobre a verdadeira justiça que vem de Deus. E aí Paulo vai escrevendo aos Filipos e vai dizendo: olha, se vocês pensam que a carne pode oferecer alguma coisa, eu quero dizer para vocês que na carne eu tive muita excelência. Eu era judeu dos judeus, hebreu dos hebreus, eles usam uma expressão parecida com isso. Eu fui fariseu, com muito zelo pela lei. No capítulo 3 aqui, ele vai falando acerca de tudo aquilo que ele era, de todos os seus títulos, de todo o seu currículo, de todo o seu LinkedIn, estava lá. E Paulo, por fim, ele vai dizer o seguinte: olha, tudo isso eu considero como nada diante da graça de Deus, que eu estou buscando, daquilo que eu quero conhecer da parte de Deus. Isso é maravilhoso, porque Paulo sabia que nenhuma faculdade, que nenhuma experiência familiar, Paulo sabia que nenhuma experiência em comunidade levaria ele a ter uma compreensão, se não fosse o próprio Cristo se revelando a ele. Ele sabia que todo conhecimento que ele tinha desenvolvido ao longo do tempo era muito pouco para que ele pudesse então ter ou comparar com a experiência que é conhecer verdadeiramente a Cristo. E aí Paulo, ele escrevendo no versículo de número 12, como que respondendo um questionamento de alguém que pudesse pensar, de tudo aquilo que Paulo tem falado, imagina se alguém pensar: certamente Paulo é perfeito, certamente Paulo já chegou à maturidade perfeita, que ele já está pronto. E aí Paulo vai dizer no versículo de número 12, olha, não que já tenha recebido isso, ou já tenha obtido perfeição. Paulo sabia que não era perfeito.
O próprio Paulo, escrevendo nas suas cartas, ele vai mostrando as suas imperfeições. Por exemplo, na Epístola de Timóteo, a primeira, capítulo 1, versículo 15, ele vai dizer que Deus morreu por todos os pecadores. E ele vai dizer, do qual eu sou o maior. Paulo, ele sabe que era pecador. Ele sabia que tinha necessidade, sabia que tinha situações de carência, sabia que tinha situações que ele não sabia lidar bem. Ele não é perfeito. Paulo sabia muito bem isso. Mas Paulo vai dizer no versículo 12, olha, não que eu tenha já recebido essa perfeição, ou já tenha obtido isso, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado. Paulo com certeza estava fazendo referência quando, em Atos de número 9, nos conta a história que Paulo era um perseguidor daqueles que pregavam o Evangelho de Cristo. E Paulo, então, nesse empreendimento de perseguir, de matar, de prender, então Jesus aparece para Paulo e diz, olha, por que tu estás me perseguindo? E então é necessário que Paulo, então, caia em si, caia na realidade, e então ele encontre Cristo, e a partir daquele momento ele começa a viver uma nova vida em Cristo. É por isso que no versículo de número 12, ele vai dizer, porque eu estou prosseguindo para quê? Para aquilo que também eu já fui alcançado. Ora, para que nós somos alcançados, ou em que nós somos alcançados, se não é na salvação que é em Cristo Jesus. Paulo não está dizendo, olha, eu não estou parado, eu não sou perfeito, mas não estou aqui como alguém estagnado, alguém parado, alguém que já está conformado, não, eu estou prosseguindo, eu estou seguindo adiante para aquilo que já tocou o meu coração, para aquilo que já mexeu com a minha alma, para aquilo que já mexeu com as minhas emoções, para aquilo que está mudando o meu comportamento. É para isso que eu estou seguindo, é para isso que eu estou caminhando. E isso tem que ser a dinâmica da vida cristã. Nós não podemos ficar estáticos, parados, entendendo que está tudo bom. É por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versículo de número 2, ele diz, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe, esse sentimento que nós temos de muitas vezes estarmos tristes com as coisas que acontecem, muitas vezes estamos revoltados com situações que estão por aí, coisas que nos entristecem, nós pensamos, mas não muda, essas coisas não mudam. Esse é o sentimento do cristão que está inconformado com esse mundo, porque nós não vamos achar um encaixe, porque estamos ainda nesse mundo, não vamos achar uma forma que vai nos trazer prazer e alegria todos os momentos, não, estaremos sempre vivendo em conflitos. Por quê? Porque nós entendemos que esse mundo não nos pertence, nós não pertencemos a esse mundo, estamos numa peregrinação, estamos caminhando, e Paulo está entendendo muito isso, olha, eu estou aqui caminhando, prosseguindo para aquilo que fui conquistado, que é a salvação em Cristo Jesus. No versículo de número 13, ele vai dizer, olha, irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado. Paulo novamente está rebuscando aqui, olha, não julgo haver alcançado. Paulo não está falando aqui de geografia, não é um ponto geográfico de um lugar ao outro em quilômetros, não. Paulo não está falando de um ponto geográfico, ou sequer Paulo está falando de um espaço no tempo, de uma semana que ele vai alcançar, de um mês que ele vai alcançar, não. Paulo está falando da sua imperfeição. Quanto a mim, não julgo haver alcançado. Paulo sabia o que ele era, Paulo sabia das suas deficiências, Paulo sabia das suas dificuldades, Paulo sabia que era pecador, e por isso ele estava ainda continuando inconformado, desencaixado desse mundo, buscando então se parecer todos os dias com Cristo. Essa deve ser a nossa disposição, de estarmos inconformados com esse mundo, porque, com certeza, não há encaixe, não há encaixe. Esses dias eu estava tendo uma atividade na igreja, e aí lá no salão lá, tem 2 tipos de cadeiras dessas de plástico, pastor. E aí, eu estava ajudando lá um irmão, e aí veio um adolescente nos ajudar,
E aí ele pegou um tipo diferente da cadeira e estava tentando encaixar para fazer um monte de pilha de cadeira na outra cadeira. E eu fiquei olhando e ele colocava, tentava e colocava e tentava. Aí eu falei, não vai dar certo. É desse jeito é a vida do crente, quando ele quer se encaixar. Não tem encaixe. Não tem encaixe, porque nós somos feitos agora para a forma de Cristo. Para viver a Cristo. Não tem encaixe, não tem forma que nos caiba. É por isso que muitas vezes você acorda triste, indignado com situações, quer no contexto social, quer na comunidade que você está inserido, quer no bairro, na rua, dentro da sua família, há uma sede de justiça, há um clamor, que só através de Cristo nós somos saciados por essa graça que vem do Senhor. E essa é a disposição que nós temos que ter. Paulo continua dizendo, não julgo que haja alcançado, mas tem uma situação. Uma coisa eu faço. E ele vai dizer aqui o que ele faz. Primeiro ele diz, versículo 13 ainda, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu esqueço das coisas que para trás ficam. Hoje pela manhã eu estava ministrando na escola bíblica e nós estávamos falando sobre dons, ou melhor, sobre o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 23, sobre o fruto do Espírito, amor, paz, bondade, benignidade, e segue-se aí os frutos do Espírito. E eu falava que na nossa vida, numa vida natural, numa vida sem Deus, nós temos muitas limitações, e algumas ciências dizem, e não questionam elas, porque elas têm suas limitações, que alguns comportamentos, ou algumas coisas não podem sequer ter uma solução, tem que se lidar com eles, ou coisas dessa natureza. E essas ciências têm suas limitações. Mas o fruto do Espírito, que é algo dado pelo Espírito Santo, é justamente para corrigir o homem, agora nascido de novo. Porque agora ele é nascido do Espírito, e o Espírito, então, faz manifestar nele coisas que então ele possa agora se comportar, agir, viver de uma maneira que ele sequer achava que poderia agir. Sabe, quando a Bíblia fala no fruto do Espírito da bondade, não é a graça comum, existe uma graça comum. Sabe o que é essa graça comum? Que todas as pessoas participam, mesmo que seja uma imagem de Deus e semelhante, que está com a imagem manchada porque não se rendeu a Cristo. A chuva, por exemplo, ela veio para todos, não veio chover só na casa do justo. O sol nasce para todos, essa é a graça comum. Mas existe uma graça do Espírito Santo, uma conferência de graça. Aquele que aceita Cristo, entrega, ou se deixa, ou é convencido pelo Espírito Santo, que quando ele recebe essa graça, ele começa a agir de forma que ele olha para ele mesmo e diz, cara, eu não agiria assim. Eu nunca que agiria assim. E aí ele vai dizer, realmente, há uma ação do Espírito Santo na minha vida. Olha como eu estou amando. Eu olhava para uma situação como essa, eu não amava assim, mas agora eu estou conseguindo amar assim, ser bom assim, ser piedoso assim, ser bondoso. Eu consigo ter paz, mesmo em meio a uma situação de guerra, que era para estar desesperado. São frutos do Espírito de Deus agindo e atuando na vida do crente. E aí Paulo, como se ele estivesse dizendo assim, olha, lá no passado, sendo judeu, não tem predisposição, não tem trauma, não tem nada que não possa ser corrigido com a graça e o poder do Espírito Santo de Deus. Eu não estou dizendo que as coisas acontecem no estalar de dedos. A santidade é um processo, para alguns é mais lento, na verdade é a vida toda, mas o processo de maturidade para alguns é mais lento, mas todos vão alcançando, vão melhorando, vão seguindo nessa graça dada por Deus, e nós temos que estar disponível ao que Deus quer fazer em cada um de nós. E aí Paulo vai dizendo, olha, eu não esqueço não como alguém que está com amnésia, não. Eu não esqueço como alguém que apagou isso, não. Mas eu esqueço de forma que o passado, ele não tem mais ingerência sobre a minha vida. Há um rompimento de Paulo com o seu passado, dizendo, olha, tudo isso que na academia, nas cátedras, nas faculdades da minha época, as pessoas me colocariam num trono, tudo isso para mim é perca. Porque o meu ponto de partida agora é Cristo.
porque agora eu parto de Cristo para o conhecimento, para o entendimento, para a compreensão, para interpretar a beleza da vida, a minha cosmovisão, os meus óculos pela qual eu vejo o mundo agora, esses óculos são Cristo, aleluia. Paulo está dizendo, é nessa disposição, ele diz, olha, tudo isso eu tenho como perca. Paulo rompe com todo esse passado, quem sabe com traumas ou tantas outras coisas, porque o passado, numa vida nova para Cristo, ele não tem que ter mais ingerência sobre a tua vida. Paulo não é alguém que está no quarto escuro, chorando as mágoas. Paulo não é alguém que está roendo as unhas, pensando sobre tudo aquilo que se passou ou que aconteceu. Paulo está dizendo, eu estou disposto a viver uma nova vida de alguém que está caminhando, de alguém que está avançando, de alguém que está indo um pouquinho cada dia mais à frente, em busca então dessa perfeição, mas que só vamos alcançar quando estivermos com Cristo para sempre na glória. E ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo, eu avanço para que estão diante de mim, avançar, prosseguir. E ele diz, versículo 14, prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Essa deve ser a nossa disposição diária, avançar um pouco mais. Nós temos que sempre fazer essa reflexão sobre a nossa vida, se estamos avançando, se estamos parados, se estamos estáticos. Não, nós temos que avançar, para isso nós somos chamados, para ir mais adiante. A cidade de Filipos, por ser uma cidade que ainda era habitada por uma cultura grega, mesmo ainda já tendo sido dominada por Roma, ela ainda participava de muitos Jogos Olímpicos, e Paulo agora está trazendo a figura de um dos Jogos Olímpicos ali, das modalidades que era a corrida. E essa corrida, é claro, era o prêmio para aqueles que chegassem até a linha de chegada, até a linha final. Porque o importante é que nós possamos chegar até o final. Não é se, e é claro, estamos caminhando, perseverando, confiando em Deus no processo. E nós temos que avançar pedindo a graça de Deus. E então, Paulo vai dizer, sabe por que nós prosseguimos para o alvo? Que esse alvo é Cristo, pelo prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. O prêmio é Jesus. O prêmio é a salvação eterna. O prêmio que ele vai dizer antes do versículo 12, versículo 11, ele vai falar é dar poder ressurgir ou ressuscitar no último dia com Cristo, se assim ele morresse. Então essa deve ser a nossa ambição, deve ser a nossa disposição, deve ser a nossa caminhada, deve ser a nossa trajetória. Ei, esquecendo das coisas que para trás ficaram, prossigamos para o alvo que é Jesus. Que Cristo abençoe a todos e possamos prosseguir. Não pare, irmão, não pare. Caminhe, corra, vai adiante, peça forças a Deus, porque nós sabemos que não é aqui o nosso descanso. Não falo isso de maneira que nós não podemos ter momento de lazer ou descanso. Eu falo da nossa alma. A nossa alma nunca vai estar totalmente tranquila, porque sempre estamos em conflito, rompendo com o passado, rompendo com coisas que ainda querem nos afetar. Nós temos que romper com tudo isso e se abraçar bem forte com Jesus, para que Ele possa continuar nos mantendo de pé e nos guiando. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, obrigado porque somos despertados pela Tua palavra, Senhor, a prosseguir. Senhor, não há nada que possa, Senhor, nos prender, porque somos libertos em Ti, Senhor. Somos chamados a essa liberdade, Senhor, de prosseguirmos, Senhor. Se há ainda vida presa, Senhor, que estão aqui nessa noite, ou ouvindo através dessa live, ou que ouvirão depois e verão, que Tu possa, em nome de Jesus, levar a libertação, Senhor, para que cada um, Senhor, possa estar livre, caminhando e avançando. Se em algum momento nós paramos, Senhor, em nós mesmos, em nosso orgulho, paramos, Senhor, em nossa insensibilidade, paramos em nossa falta de amor, em nossa disposição em não perdoar, que nós possamos, Senhor, ser removidos desse lugar, Senhor, e que nós possamos avançar contigo, Senhor,
tendo Tu como nosso guia, como a nossa bússola, como, Senhor, aquele que está nos levando mais à frente. É assim que nós oramos, ó Deus, e Te pedimos nessa noite, ó Pai, em o nome de Jesus. Amém.